Amados irmãos e irmãs que estão aqui conosco no Santuário da Vida, também você que nos acompanha neste momento, você que sempre, normalmente todos os dias está sintonizado aqui na Rede Vida, com a sua família, sozinho ou com a sua família, recebendo as bênçãos aqui desta Santa Eucaristia. Estamos vivendo a primeira sexta-feira desse período quaresmal. Estamos ainda nos introduzindo nessa época que tem uma espiritualidade tão bonita, tão profunda, com um potencial extraordinário de nos aproximar de Deus. Irmãos e irmãs, Santo Agostinho, ele dizia: nós somos têmpora, nós somos o tempo. E é interessante notar que nós estamos num tempo diferente. E o tempo nos faz e nós fazemos o tempo. Se fôssemos expandir um pouco a reflexão de Santo Agostinho, nós poderíamos entender que se nós somos bons, os tempos serão também bons. Se nós não somos tão bons assim, os tempos não serão tão bons. De forma geral, me parece que a coisa não anda muito boa. Talvez porque nós estejamos necessitando de nos aproximar cada vez mais de Deus. E este tempo da Quaresma é justamente o tempo oportuno que nós temos de entrar dentro do nosso quarto, como no Evangelho de quarta-feira, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e estar a sós com Deus. Porque quando nós nos encontramos a sós com Deus, na verdade nós estamos nos encontrando conosco mesmos. E como é fundamental termos ocasião de estarmos conosco e com Deus. E quando a gente está com Deus, aparecem algumas questões. Olha só, a palavra de hoje no Evangelho nos apresenta apenas 2 versículos, mas com uma profundidade fantástica. Os discípulos de João estavam curiosos. Por quê? Porque eles viam os discípulos de Jesus. E aí vem uma pergunta, não é? Por que é que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não? Se você estivesse de frente a frente com Jesus, qual é a pergunta que você faria para ele, hein? Cada um de nós tem os seus questionamentos no coração. Mas é interessante que nós precisamos fazer perguntas inteligentes a Deus. Precisamos fazer perguntas que de fato tenham contexto e que nos acrescentem alguma coisa. E essa pergunta a respeito do jejum, colocada justamente nessa sexta-feira, é uma pergunta que temos de responder. A minha mãe e meu pai, eles me educaram que na Quaresma, toda quarta-feira e sexta-feira não se come carne em casa. Não sei, vocês são assim ou não? Toda quarta-feira e sexta-feira não se come carne. Então, a gente vai em casa almoçar, vai jantar, não tem a carne vermelha em casa. Foi uma educação que nós recebemos. E a igreja nos ensina que por pelo menos 2 vezes ao ano, isso está no direito canônico, não é? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, nós devemos praticar um jejum bastante severo. Entretanto, há também uma orientação muito bonita, e algumas pessoas a praticam, que é a abstinência de carne toda sexta-feira do ano. Enfim, nós temos a oportunidade de aprofundar a nossa fé, irmãos e irmãs, através de práticas exteriores. Mas é importante entender que tudo aquilo que nós fazemos em termos de fé precisa conduzir a algum lugar. A nossa prática do jejum, especialmente que nós estamos falando aqui, ela precisa ter um significado e um sentido. Na última quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco, quando fazia homilia na missa, ele dizia: olha, todos nós precisamos viver a Quaresma de um modo especial, cada um com as suas práticas, mas nós não podíamos fugir dos clássicos, ou das práticas clássicas. Quais são as práticas clássicas? A oração, a caridade e o jejum. Mas para todas essas práticas, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos saber que há um significado. A prática do jejum não é simplesmente porque nós aprendemos com os nossos pais. A prática do jejum ela é milenar nas religiões. Mas atenção, abrir mão de alguma coisa precisa ter um sentido. Abrir mão de um alimento, abrir mão de alguma coisa, precisa na verdade abrir o nosso coração para alguma coisa maior. E é nesse sentido que cada um de nós poderia também entender a prática do jejum. Jesus disse: olha, os meus discípulos não jejuam porque eu estou com eles.
Jesus estava ali com eles, mas haveria um momento em que Jesus seria tirado, e de fato Jesus foi tirado daqueles discípulos, como Jesus também foi tirado de cada um de nós. Portanto, o Senhor confirma: nós precisamos jejuar, mas precisamos entender o porquê jejuamos. Porque senão, nós iremos jejuar apenas para perder um pouco de peso, ou seja, o significado e sentido é estético, é importante, não é? Os nossos profissionais nutricionistas recomendam, o jejum faz parte de uma boa dieta também, é fundamental. Agora, para nós, o jejum cristão, ele ganha um significado ainda maior. Abrimos mão de alguma coisa na nossa mesa, de alguma coisa na nossa vida, mais uma vez, para abrir, na verdade, um grande espaço para Deus. Deixamos alguma coisa de lado para reconhecer, irmãos e irmãs, justamente o valor de Deus em nossas vidas. Tão importante quanto perguntar para que jejuamos, é fundamental nos perguntarmos para quem jejuamos. Sim, você já se perguntou para quem você pratica o jejum? É fundamental nós perguntarmos, porque o jejum é oferecido ao Senhor. É pelo Senhor que nós abrimos mão de alguma coisa. Nós reconhecemos, olha só que processo interessante, reconhecemos as nossas necessidades. Eu não sei do que é que você gosta, eu gosto de muita coisa. De carne vermelha então, e de chocolate, não é? Mas eu sei abrir mão disso em benefício de algo maior. Partilho uma coisa com vocês. Recebi um videozinho essa semana e mandei para o meu irmão e para a minha cunhada. Disse: mostrem para o Antônio, que é o meu sobrinho, meu afilhado. Ele viu o vídeo, que era do início da quaresma, tem 6 anos, mas captou a mensagem urgentemente, e ele disse assim: papai e mamãe, durante esta quaresma eu não vou comer hambúrguer. Olha que coisa interessante. Desde pequeno sabe que é importante abrir mão de alguma coisa para crescer em outra dimensão. Também nós, caríssimos irmãos e irmãs, o que é, ou para quem, nós poderíamos abrir mão de alguma coisa para crescer um pouco? É por isso que a caminhada quaresmal também, dizia o Papa Bento XVI, saudoso Papa, que a caminhada é um percurso que nós traçamos em direção ao nosso interior, de dominar as nossas necessidades. Daqui a pouquinho nós escolhemos um prefácio muito bonito, e nesse prefácio ele explica um pouco a respeito das práticas quaresmais. Ele diz assim, que por meio das práticas quaresmais, o Senhor corrige os nossos vícios. Corrigir os nossos vícios. Vamos repetir isso? Corrigir os nossos vícios. Quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente faz um processo de correção interior. Quanta coisa eu preciso corrigir em mim, mas quanta coisa cada um de nós precisa corrigir em si mesmo. Não é verdade? Às vezes quanta coisa desenfreada a gente acaba praticando na nossa vida. Aproveitemos esse tempo oportuno para corrigir aquilo que não vai bem. Dentro de casa, a gente tem sempre um comportamento para corrigir dentro de casa, não tem? O marido tem um comportamento para corrigir com relação à esposa, a esposa tem um comportamento para corrigir com relação ao marido. Por que não nós não sentarmos e falar assim, olha, nós iremos abrir mão disso para alcançarmos uma convivência maior. Nós iremos abrir mão disso para ter um convívio melhor no Senhor. Aqui está o para quem nós fazemos o jejum, que é justamente para Deus. Além disso, o prefácio ele continua, que os hábitos quaresmais elevam os nossos sentimentos. Elevar os nossos sentimentos. Vamos repetir? Elevar os nossos sentimentos. Em que nível que estão os teus sentimentos? Em que nível que estão os meus sentimentos? Será que eu sou uma pessoa muito invejosa? Será que eu sou uma pessoa muito orgulhosa? Será que eu sou uma pessoa muito avarenta? Enfim, a quaresma vai fazer com que eu me eleve. E como nós vamos fazer isso? Abrindo mão de alguma coisa que de repente seja até importante para nós. Porque quando nós abrimos mão de alguma coisa em nome do jejum, nós crescemos também na nossa liberdade. Nós dizemos, olha, quem é que manda aqui? Sou eu ou são os meus desejos? Quem manda aqui? Sou eu ou são as minhas vontades? Na verdade precisa ser o nosso eu que domina. Às vezes a gente vai fazer um propósito, não é? Que é alcançar uma coisa tão grande, especialmente no jejum.
mas não dá conta de ver aquela bolachinha em cima da mesa que já perde para ela. Como é que a gente vai vencer uma tentação? Não é assim? Ah, vou fazer jejum, de repente encontra uma salgaderia na esquina, se entrega aquela coxinha boa. Não, nós temos que de fato ser convictos e saber abrir mão de algumas coisas para alcançar outras. Isso, irmãos e irmãs, é também crescer na nossa liberdade. Jesus ainda continuaria respondendo, nós poderíamos entender assim, olha, se pratica o jejum para afinar a nossa relação com Deus. Sim, nós vamos praticar o jejum para afinar a nossa relação com Deus e dizer ao Senhor, Senhor, eu dependo mais do Senhor do que de mim mesmo. Eu dependo mais do Senhor do que daquilo que está na minha mesa. Eu dependo mais de estar com o Senhor, e aqui nós descobrimos a presença do Senhor mais profunda em nossa vida. Além disso, olha só, o prefácio vai nos dizer, e a quaresma é assim, fortifica o nosso espírito fraterno. Vamos repetir? Fortifica o nosso espírito fraterno. e como nós estamos precisando ter esse espírito forte. Me perdoem a expressão, mas parece que está cada um por si, Deus por todos. Nós precisamos fazer com que esse período quaresmal, de fato, fortaleça o nosso pensamento com relação ao nosso irmão. Fortaleça o nosso pensamento e a nossa atitude com relação àquelas pessoas que precisam. O Papa Francisco, eu gosto muito das citações dele, ele diz assim, olha, se você encontrar um pobre na rua, não mude de calçada. Se um pobre te olhar nos olhos, não tire o olhar dos olhos dele. Irmãos, é a oportunidade que nós temos para alcançar os céus. O fortalecimento do nosso espírito fraterno, ou seja, a capacidade de pensarmos no outro e ir ao encontro do outro, é uma oportunidade que Deus nos dá para alcançar a eternidade. Pensemos nisso com muito carinho. Portanto, eu pergunto a você, como é que você tem vivido, ou como é que você começou a viver esse período quaresmal? Ah, padre, eu comecei, mas eu já caí na primeira semana. Recomeça. Mesmo que você caia na última, recomeça. É o seu tempo para com Deus. O profeta Isaías tem uma coisa muito linda, e às vezes a gente se esquece disso. Olha só, ele está dizendo assim, mas por que parece que Deus não ouve uma oração quando se faz o jejum? Será que não é porque no dia do jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados? Será que não é porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas? Aí o profeta ele vai junto, olha só. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Todas as nossas práticas, irmãos e irmãs, precisam estar em sintonia com o coração de Deus. É isso que a gente vai fazer, estar em sintonia com o coração de Deus. E aqui no finalzinho vem uma coisa mais linda ainda. Olha só que coisa bonita que ele nos diz. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Você já parou para pensar de quando você está doente, quando nós fazemos o jejum, ou quando nós fazemos alguma prática espiritual, a nossa saúde se recupera mais depressa? Temos essa confiança. Temos essa confiança. Às vezes nós passamos longos anos com uma enfermidade psíquica, espiritual, física mesmo, e nos esquecemos de que as práticas espirituais são um belíssimo remédio para a nossa saúde. Enfim, jejuar, abrir mão de alguma coisa por um valor maior. O que é que você poderia deixar hoje de lado para Deus ter um espaçozinho maior na sua vida? O que é que você poderia abrir mão? O que é que eu também, melhor, o que é que nós poderíamos abrir mão um pouquinho mais hoje, para que Deus tenha um pouquinho mais de espaço na nossa vida? Vivamos bem essa quaresma. Lá na Páscoa, lá na ressurreição, nós seremos pessoas diferentes. Eu espero ver você aqui novamente como pessoa diferente. Espero voltar aqui também novamente como uma pessoa diferente, porque o nosso jejum terá valido a pena e terá sido agradável ao Senhor. Jesus manso e humilde de coração,
Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.